Seja bem-vindo à TV Evangelho. Hoje o nosso tema é muito interessante. Ele é: quem não agrada a Deus? Esta é uma pergunta que muita gente faz a si mesma. Será que eu estou agradando a Deus? Por isso, hoje eu vou tirar a sua dúvida. O que diz Paulo sobre isso? Saiba que muita gente que frequenta as igrejas evangélicas não sabem definir quem verdadeiramente está na carne ou não. Em Romanos 8, versículo 5, diz o seguinte: pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Portanto, veja, estar na carne não é como diz o sistema religioso. Paulo, neste versículo, se referia ao judaísmo. Essas palavras não dizem respeito aos gentios. Quando Paulo fala em Romanos 8,5, o que ele diz é uma coisa, e o que está escrito em Gálatas 5,19 e 20 é outra coisa. É totalmente diferente. Vamos ler para entender melhor. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e não se esqueça de fazer o seu comentário, pois trago conteúdos excelentes para iluminar a sua mente em relação ao Evangelho da Graça. Continuando, em Gálatas 5,19 diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, versículo 20, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Saiba que tudo isso são obras da carne que o homem pratica, e muitas vezes inconscientemente, pois isso faz parte da natureza humana. Mas o que você precisa saber é que o que está escrito em Romanos 8,5 não tem nada a ver com os versículos que eu acabei de ler de Gálatas 5,19 e 20. Você precisa entender que obra da carne não é demônio nem Satanás. É obra da carne mesmo, como está escrito em Gálatas 5,19 e 20. E 21 também. Para você entender melhor o que Paulo diz em Romanos 8,5, vamos ler o conteúdo e esclarecer suas palavras através do versículo que está escrito em Romanos 8, versículo 1, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Veja, o homem não está mais preso à lei do pecado, porque está bem claro acima neste versículo que, se estamos em Cristo Jesus, somos livres da lei e da morte. E que lei era essa? Na verdade, era a lei de Moisés, que foi abrogada por Cristo. No versículo 3 diz o seguinte: porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne, condenou o pecado. De acordo com o que está escrito neste versículo, dá para você entender que na lei de Moisés, os que andavam na carne não agradavam a Deus, porque a lei era seguida à risca, letra por letra, e os seus preceitos
tinham que ser cumpridos. Paulo entendia isso. Ele entendia que quem andava segundo a carne se inclinava para a carne, e quem andava segundo o Espírito se inclinava para o Espírito. Sendo assim, quem se inclinava para a carne não estavam no Espírito. Paulo nos faz entender que quem está no Espírito anda por fé e não por lei, porque quem anda por fé entende que o que Cristo fez na cruz o fez por amor a Ele. Entende também que Cristo não foi sacrificado em vão, mas os da fé já são livres da carne por Cristo Jesus, pois foi tudo consumado na cruz, porque Cristo matou a carne para vivificar o nosso espírito. No tempo da lei de Moisés, quem vivia pela lei de Moisés tinha que obedecer 606 preceitos da lei, e todos eles tinham que ser cumpridos, e isso se tornava impossível ao homem. Por isso Cristo foi crucificado para livrar o homem da lei. E hoje o homem vive por fé, segundo a graça de Deus. Veja então que você hoje não mais precisa tentar agradar a Deus pelas obras que você faz. Subir montes, pagar dízimo, ungir com óleo, fazer campanha, isso não mais agrada a Deus, pois vivemos por fé. Você precisa saber que as obras da carne para nada servem. O que você precisa fazer é ter a consciência de que Deus já o abençoou em tudo, com todas as sortes de bênçãos, e que você só tem que agradecer a Ele todos os dias por isso. Você só precisa andar no Espírito e reconhecer que tudo já foi consumado na cruz por Cristo, e que pela fé você é livre e agora você é filho, e que Deus habita em sua vida. Mas o maior erro do sistema religioso é achar que para agradar a Deus ele precisa fazer obras, como foi citado acima, e isso não é mais necessário. Portanto, eu creio que você entendeu que quem não agrada a Deus são pessoas que vivem segundo a lei de Moisés. Em Romanos 8, versículo 4 diz o seguinte: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então vemos aqui nesse versículo que estar na carne é se inclinar para as coisas da lei, e estar no Espírito é se inclinar para a graça de Deus, pois só as coisas do Espírito agradam a Deus, e as coisas da carne não agradam a Deus. Portanto, quem pratica a lei de Moisés é quem verdadeiramente não agrada a Deus, pois ele está crucificando a Cristo outra vez. Você precisa saber que hoje nós vivemos pela graça, e viver pela graça é viver por fé, não é por obras. Se você está numa igreja evangélica ou qualquer outra igreja do sistema religioso, como católica e muitas outras, praticando obras para tentar agradar a Deus, na verdade você não está agradando a Deus. Se você quer verdadeiramente agradar a Deus, você só precisa agir a sua fé. Você só precisa andar pelo Espírito e estar consciente da graça de Deus. Este é o meu recado de hoje. Creio que você entendeu que a lei de Moisés é que te separa de Deus, pois ela não agrada a Deus. Por hoje é só. E para encerrar, fica aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.